Oi, tudo bom, meus amores? Como eu falei pra vocês, eu gravar esse vídeo, né, pra explicar por que que a Pro estava assim, ó, com o rosto pintado desse jeito, com esse cocar, também esses braceletes, não sei se vocês viram, né? Aí eu também mostrei pra vocês, quem conseguiu ver, porque hoje é dia 22 de abril. E nós tivemos várias datas comemorativas que ficou no final de semana. Então, nós não tivemos aula. Teve final de semana, teve feriado, teve várias datas comemorativas. E a primeira data comemorativa, né, que eu queria falar pra vocês, foi no dia 18 de abril. 18 de abril foi sábado, dia do livro infantil. Esse dia 18 de abril, o dia do livro infantil, foi o dia que Monteiro Lobato nasceu. Isso mesmo, Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, ele foi o primeiro escritor a escrever para criança, escrever para jovem. Ele é o criador, ele é o escritor da obra O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Daqueles personagens que todo mundo conhece. Da Emília, da Narizinho, do Pedrinho, da Dona Benta, do Visconde de Sabugosa, e vários outros personagens dessa turma incrível do sítio. Ele também escreveu vários outros livros para as crianças e livros também para jovens e adultos, porque ele era um advogado. Aí depois ele se interessou em escrever livros, depois ele fez também várias peças de teatro, então ele se envolveu com a cultura. E assim, se eu não me engano, depois eu coloco aqui para vocês, ele nasceu no dia 18 de abril de 1848. Eu acho que foi isso, mas eu coloco aqui pra vocês. E ele é chamado como o pai da literatura infantil brasileira, porque foi o primeiro escritor brasileiro que escreveu livros para as crianças. Primeira data comemorativa. Segunda data comemorativa, e por isso que eu estou assim. Na verdade, por duas datas comemorativas que eu estou assim. A segunda foi no domingo, dia 19 de abril. Gente, dia 19 de abril é o dia do índio. Exatamente, dia do índio. Ah, professora, mas você está vestida de índio? Falei, eu não estou vestida de índio. Eu estou com pintura no rosto igual dos índios. Estou com braceletes, que eu vou fazer um vídeo, vou mandar para vocês depois fazerem em casa. Braceletes com motivos indígenas. Estou com um cocar que eu fiz. Aliás, esse cocar eu fiz na nossa feira do ano passado, no final do ano. Aí, o Dia do Índio, ele é comemorado no dia 19 de abril, por quê? Em 19 de abril de 1940, teve um congresso indígena de todos os representantes indígenas da América do Sul, América do Norte, América Central, fizeram um congresso lá no México e nomearam como o dia 19 de abril como o Dia do Índio. Foi um congresso para dizer a importância do povo indígena aqui no nosso continente, tá? Aí, aqui no Brasil, o nosso presidente Getúlio Vargas fez uma lei falando o dia 19 de abril é o Dia do Índio, para ser comemorado, para ser lembrado dos índios. Na verdade, os índios, eles são os donos da terra do Brasil. Porque antes de todo mundo estar aqui, quem cuidava da terra do Brasil, quem cuidava do Brasil, eram os índios. Então, nada do que mais justo de ter uma data comemorando o Dia do Índio, que é o dia de quem cuidou do Brasil até quem chega aqui, os portugueses. Aí já é a data comemorativa 3 que já vem aí. E também, além de comemorar o Dia do Índio, também se comemora a Semana do Índio. Muitos lugares fazem a Semana do Índio. Então, nós temos várias fundações, várias instituições que cuidam dos índios, que fazem a cultura indígena serem lembradas todos os dias. Nós mesmos temos várias coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, que a gente usa ou faz por conta da cultura indígena, como palavras, como objetos que nós utilizamos, vem da cultura indígena, ok? Então agora na data comemorativa 3. Quer dizer, eu falei que o índio tinha a ver com a data comemorativa 3, mas na verdade eles têm a ver com a data comemorativa 4, mas a gente vai para 3. Que confusão, professora. Data comemorativa 3. Dia 21 de abril, que foi o feriado de ontem. Por que esse feriado de ontem? Dia 21 de abril.
Hein? Alguém sabe por quê? Então, no dia 21 de abril é a data comemorativa dia de Tiradentes. Tiradentes, professora, que é isso? É para tirar o dente? Não. Essa data comemorativa é homenagem a uma pessoa muito importante no Brasil, muito importante. O nome dele é Joaquim José da Silva Xavier. Ó, Joaquim José da Silva Xavier. E ele era muito conhecido como Tiradentes. Por quê? Porque ele era um dentista. Na verdade, ele não era formado em dentista, ele não fez faculdade de odontologia, mas ele exercia a profissão na época dele como dentista. Ele que ia lá, arrancava os dentes, porque na época dele não tinha esse tratamento de canal igual a gente fazia, e se não resolvesse nada, tinha que arrancar o dente do dentista. Não, lá não. Lá já arrancava o dente. Então, o apelido dele era Tira-Dentes, porque ele arrancava o dente do pessoal lá. Só que não escovava muito o dente direito, na época dele também não era muita coisa de escovar o dente, aí ele arrancava o dente. E por que essa data é em comemoração ao Joaquim José da Silva, conhecido como Tiradentes? Porque essa data foi a data que ele morreu, exatamente. Foi a data de morte dele, do Tiradentes. Mas o que ele fez para morrer e por que as pessoas comemoram essa data em homenagem a ele? Não podia comemorar a data que ele nasceu? Mas é comemorar a data da morte? Sim, porque ele é um herói brasileiro. Isso mesmo, ele é conhecido como herói brasileiro. Ele nasceu em, se eu não me engano, foi em 12 de novembro, isso, 12 de novembro de 1746. Olha só quanto tempo. 1746. Ele nasceu 12 de novembro de 1746. Ele era uma das pessoas que participou da Inconfidência Mineira. Inconfidência Mineira foi um movimento, tá? Um movimento de revolta contra a coroa de Portugal. Exatamente. Antes de ter a independência do Brasil, tá? Que nós vamos falar depois, daqui a alguns meses, antes de ter a independência do Brasil, teve vários movimentos no Brasil contra a coroa portuguesa, contra Dom João. Porque as pessoas não estavam mais aceitando a condição que eles viviam aqui no Brasil. Eles não estavam mais aceitando o jeito que a coroa portuguesa comandava o nosso país. Porque o Brasil, quando ele foi colonizado, quando vieram os portugueses morar aqui no Brasil, quem tomava conta, quem mandava aqui era Portugal. Porque o Portugal que veio para cá, que descobriu aqui, que nós vamos falar já já dessa data comemorativa. Chegou aqui, trouxe todo mundo e fez. Nós aprendemos o que é aldeia, nós aprendemos o que são cidades, o que são colônias, certo? Então, Portugal veio aqui e fez tudo isso, fundou cidades, vilas, colônias. E o Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, ele foi uma das pessoas que lutou contra a coroa, porque a coroa, o que a coroa fazia? Vinha para cá as pessoas que eles mandavam, tirava toda a riqueza do nosso país. Vinha aqui, vocês não ouvem falar em garimpo? Vocês não ouvem falar em extração de madeira ilegal? Isso aí já existia, ó, lá na época do Império, quando vieram para cá os portugueses. Exatamente. Então, assim, Portugal tirou muita riqueza do Brasil. Muitas madeiras nobres, muitas árvores nobres, muito ouro, muito diamante. O Brasil tinha tantas pedras preciosas, mas tantas. Ainda tem um pouco, mas naquela época tinha muito. E eles fizeram o quê? Levaram tudo embora para Portugal. E aqui no Brasil, eles ficaram pobres. A gente não ouve dizer daquelas pessoas que não têm o que comer por conta da condição que nós estamos agora, por conta do coronavírus? A gente não ouve isso? Então, era quase igual, só que um pouco pior, porque era a maioria da população brasileira não tinha comida, não tinha trabalho, não tinha saneamento, não tinha casa, não tinha nada. E além disso, essa maioria eram escravos. Eram pessoas escravas. Nós também aprendemos e vimos o que são escravos. As pessoas eram escravas. Então era muita pobreza.
Era muita pobreza. Então tinham pessoas e tinham grupos que se revoltaram contra Portugal para falar: chega, Portugal não pode mandar aqui, a gente tem que fazer alguma coisa. E Tiradentes foi uma dessas pessoas mais importantes, porque ele participou da Confidência Mineira, e a Inconfidência Mineira foi um movimento muito forte no Brasil. Apesar de ser em Minas Gerais, ele se espalhou em todo o Brasil, foi muito, muito forte. E ele era uma pessoa muito inteligente, porque ele conversava, ele passava para o povo, ele passava para as pessoas essa parte dele, assim, não é justo, não é certo. E com isso, que ele ia passando para as pessoas e falando que não era justo, e colocando consciência na cabeça do povo, ele foi perseguido. Por quem? Pelos soldados do rei. Foi perseguido. Até que um dia que capturaram ele e mataram ele. Por quê? Porque ele queria a liberdade do Brasil, queria o Brasil liberto, queria o Brasil livre de Portugal. Então, quando a gente fala de liberdade do Brasil, de independência do Brasil, a gente lembra muito de Dom Pedro. Mas Tiradentes, ele é um personagem muito, muito grande nessa história. Porque, querendo ou não, começou essa história de liberdade, essa história de independência por ele. Por ele, entendeu? Então, ele que começou. Quer dizer, não vou dizer que foi ele que começou, mas ele que é o principal personagem. Porque com a morte dele, as pessoas tomaram consciência que, nossa, nós precisamos sim fazer o Brasil ficar livre de Portugal, fazer o Brasil prosperar, fazer o Brasil ficar livre, crescer muito mais do que ele já é. Entenderam? Aí, nós vamos para a data comemorativa 4. Então, nessas expedições aí, ele pediu para general, se não me engano, para Pedro Álvares Cabral ir para uma expedição até a Índia, né? Ele tinha uma rota lá no navio, que era uma esquadrilha. Eram vários navios grandes, assim, caravelas imensas, que cada caravela cabia em 200 homens. Então, nossa expedição tinha mais ou menos 1.000 homens para mais. Nessa expedição de marinheiros, mais de 1.000 marinheiros. Para essa expedição até as Índias. Só que teve um erro de cálculo do percurso e Pedro Álvares Cabral parou não, né? Ele veio parar aqui, né? Ele veio encontrar o Brasil. Aí veio uma terra que ele nunca tinha visto tal. Aí ele pegou e desembarcou, que hoje é conhecido como Porto Seguro, a cidade de Porto Seguro na Bahia, foi aonde eles desembarcaram. Chegando lá, quem eles encontraram? Os índios. Eles viram pessoas que não tinham vestimenta, roupa igual a gente usa. Pessoas estavam o quê? Nuas. Tinham o quê? Algumas tinham cocares, né, assim, penas de animais, de pássaros. Outros tinham saiote, mas não eram todos, não davam descalços. Usavam lanças, tinha outros que usavam arco e flecha. Eles encontraram os índios numa terra que eles nunca viram, né? E nesse dia que ele desembarcou aqui no Brasil, sabe que dia que foi? O dia de hoje, dia 22 de abril. 22 de abril de 1500. Foi o dia do descobrimento do Brasil. É o dia que o escrivão deles, chamado Pero Vaz de Caminha, que era uma pessoa que escrevia tudo o que acontecia nas navegações, ele escreveu para Portugal, lá para o rei, para Dom Manuel I. Falou assim: Dom Manuel, encontramos uma terra nova, essa terra tem, eu não lembro as palavras que usou, índios, né, pessoas diferentes, uma terra diferente, tivemos um erro no cálculo e desviamos o nosso caminho e viemos parar nessa terra nova. E sabe como que os índios... sabe como que os índios chamavam o nosso país antes de ser chamado Brasil? Quem é que sabe? Quem é que sabe? Tem uma música muito legal do Palavra Cantada, que é com esse nome. Eles chamavam de Pindorama. Isso mesmo, que em Tupi-Guarani quer dizer terras das palmeiras. No Brasil ainda tem palmeiras, mas tinha muita palmeira. Muita palmeira. Então chamava de Terra das Palmeiras. Era Pindorama. Aí depois, quando os portugueses chegaram no Brasil, eles deram mais 2 nomes pro Brasil. Primeiro foi Terra de Vera Cruz. Depois foi... Ou foi primeiro... Né? Foi Terra de Vera Cruz...
Acho que. Não, primeiro foi terra de Veracruz, depois foi terra de Santa Cruz. E, como aqui no Brasil tinha uma árvore tinha muito dessa árvore chamada pau-brasil, essa árvore já existia aqui em outros lugares do mundo, mas o nome dela era pau-brasil. Aí Portugal falou, por que a gente não dá o nome desse lugar que nós descobrimos de Brasil? Por quê? Porque tinha muito pau-brasil. Hoje a gente não encontra muito, mas existia muito pau-brasil. Aí eles deram o nome do nosso país de pau-brasil, tá? Desculpa. Aí, essas foram as 4 datas comemorativas que eu falei pra vocês hoje. A primeira, dia do livro infantil brasileiro, que foi 18 de abril. Segunda, dia do índio, 19 de abril. Terceira, dia de Tiradentes. E a quarta, dia 22 de abril. Tá bom? Agora eu vou dar essa aula aqui pra vocês, que eu tentei dar na nossa videoaula, só que não deu certo, porque a nossa internet, ó, pifou hoje, né? Então vamos lá pra nossa aula de tabuada. Cadê?